Como sabem, na semana passada já tínhamos começado com alguns dos destinos que temos em Portugal continental e tínhamos falado basicamente das características dos circuitos, portanto, vou só muito rapidamente rever, por caso alguém não tenha estado a semana passada, que os hotéis são maioritariamente 4 estrelas e privilegiando sempre hotéis com selo Clean and Safe. As refeições são todos os circuitos praticamente com pensão completa, também privilegiando restaurantes com selo Clean and Safe. Nos autocarros, para este ano de 2021, teremos sempre um máximo de 25 passageiros por autocarro, um número muito inferior àquele que é legalmente permitido, mas achamos por bem limitarmos ao máximo de 25 passageiros para maior proteção de todos. Temos em todos os circuitos guias locais oficiais do princípio ao final da viagem e nós só teremos circuitos a partir de abril, final de março, abril e maio. E só relembrar que temos na Oasis tanto o selo Clean and Safe, que é o selo nacional atribuído pelo Turismo de Portugal, como o selo Safe Travels, que é o selo internacional. Nós, a semana passada, já vimos alguns destes circuitos, aqueles que estão aí assinalados com o itinerário, e hoje vamos ver o Vale do Tâmega e Parques Termais, assinalado aí no mapa a rosa, o Alentejo, Rota dos Frescos, Chocais e Vinho da Talha, que aparece aí assinalado a amarelo, a descoberta do Algarve Desconhecido, que aparece agora assinalado a azul, as barragens e passadiços do Alto César, que aparece agora assinalado a laranja, Aveiro e Val do Voga, que aparece assinalado a verde claro, as aldeias históricas e a Penha da Cereja, que aparece assinalado a azul forte, e Beja e as terras raianas do Parque Natural do Vale do Gladiera, que aparece agora a roxo. E, por fim, um circuito diferente no Alentejo, que aparece agora assinalado a vermelho na zona do Alto Alentejo. Portanto, começando pelo Vale do Tâmega, começando aqui pelo Vale do Tâmega e Parques Termais, o Vale do Tâmega é uma região bem característica, com uma baixa densidade populacional, que ainda se dedica fortemente à agricultura e produtos relacionados com a agricultura, tipo carne, mel, azeite, castanha, sobretudo produtos de fumeiro, que são muito característicos aqui desta zona. Por exemplo, as carnes desta região são bem reconhecidas pela sua qualidade. Ultimamente, também a atividade turística tem tido um papel relevante na região, baseada no elevado património monumental da região, mas também baseado sobretudo nas belas paisagens e nas atividades termais. No primeiro dia viajaremos de Lisboa até Guimarães, a cidade de berço de Portugal, para ir visitar o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques de Bragança e fazer um passeio pelas ruas do centro histórico. Guimarães é sempre uma cidade muito agradável de visitar ou de revisitar, porque muitas vezes que se vá, dá sempre vontade de voltar. Não apenas pelo elevado valor histórico da cidade, mas também pelo ambiente do centro histórico, com alpendes de granito e casas senhoriais. Tem uma dessas imagens, vê-se exatamente esses alpendes de granito tão característicos da cidade. No final da visita, viajaremos até Chaves, onde será a dormida. O segundo dia será dedicado à visita de Chaves durante a manhã e à visita do Parque Termal de Vidago durante a tarde. Em Chaves, visitaremos o castelo, a Igreja Martírios de Santa Maria Maior, a Igreja da Misericórdia e todo o centro histórico até chegarmos à Ponte Romana de Trajano. Todo este centro histórico é um centro muito pequeno que caminhando se faz muito facilmente e todas estas igrejas estão quase concentradas num só largo. O centro histórico de Chaves é uma delícia, especialmente a zona junto ao rio Tâmega. No tempo dos romanos, Chaves chamava-se Aqua Flavia, exatamente por causa das suas águas termais e em honra do imperador romano de então, que era o Flávio Vespasiano. E daí que ainda hoje se chamem flavienses aos habitantes de Chaves. A ponte romana é um bom exemplar dessa época, tal como as ruínas das termas do centro da cidade, que é um dos 5 balneários romanos mais bem preservados do mundo.
mas infelizmente não vamos visitar essas termas romanas do centro de Chaves, porque elas estão fechadas, já estão fechadas há uma série de anos e, enfim, aparentemente vão continuar encerradas ao público durante ainda bastante tempo, porque estão em obras de restauro. No final da visita de Chaves, vamos até Vidago, almoçamos no próprio Parque Termal de Vidago e visitamos o Parque Centenário e as famosas termas. O maior ícone do Parque Termal é naturalmente o Vidago Palace Hotel, esse edifício lindo que vemos aí rosa, que é um edifício belíssimo de 1910, onde todo o ambiente nos faz viajar até ao charme e romantismo da Belle Époque. Depois de provarmos as águas termais, regressamos a Chaves para jantar e dormir. O terceiro dia será o dia de regresso a Lisboa, mas naturalmente que aproveitaremos esse dia ao máximo, começando logo por visitar o Parque de Pedras Salgadas, após a saída de Chaves. Para além do parque propriamente dito, visitaremos o novo espaço museológico que se chama Pedras Experience, onde provaremos a água, e aproveito para dizer que a marca Pedras, das Águas das Pedras, tem 147 anos de existência. É curioso neste parque a perfeita sintonia entre os edifícios do início do século passado e as novas construções feitas no parque. Aí no canto superior esquerdo vemos, lado a lado, um edifício de uma das fontes termais, que é logo a primeira fotografia no canto superior esquerdo, e logo a seguir, a fotografia seguinte é um dos quartos, dos bungalows que existem neste momento no Parque de Pedras Salgadas. Portanto, como se pode ver, estamos a falar de duas arquiteturas completamente diferentes, de épocas completamente diferentes, mas que coabitam muito bem no parque. Após a visita, seguiríamos então até ao Palácio de Mateus, que é um belo exemplar do barroco português, desenhado no início do século XVIII por Nicolau Nasoni, onde visitaremos a casa principal, os jardins, a adega e a capela, numa visita guiada com todo o detalhe que nos leva numa viagem ao longo de séculos de história desta quinta. Será neste ambiente de tempos idos que faremos também uma prova de vinhos do Douro. Antes do regresso a Lisboa, faremos ainda uma paragem em Vila Real para almoço e ficar a conhecer a cidade de Vila Real, a Igreja de São Pedro, a Capela Nova, o Pelourinho, a Sé e, claro, a casa do navegador português do século XV, Diogo Cão. Durante este itinerário, o alojamento será no Hotel Premium Chaves Aquaflávia. Tal como eu disse no início, a grande maioria dos nossos circuitos são com hotéis de 4 estrelas, salvo raríssimas exceções, e aqui em Chaves temos uma dessas exceções. Nós temos aqui um hotel de 3 estrelas que, na realidade, tem mais qualidade, é mais moderno e é melhor do que as opções de 4 estrelas que existem. Portanto, daí que nós aqui neste circuito tínhamos optado por este Hotel Aquaflávia de 3 estrelas. E do norte do país vamos para o sul e vamos até este itinerário que é o Alentejo, Rota dos Frescos, Chocalhos e Vinhos da Talha. Esta rota é essencialmente dedicada a estes 3 importantes temas do nosso Alentejo. Por um lado, os frescos, que encontramos em muitas das igrejas e capelas da região. Por outro lado, os chocalhos de Alcáçovas, que recentemente foram considerados Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. E, por fim, o vinho da talha, que é um processo de fabricação de vinho que nos foi deixado pelos romanos há mais de 2000 anos e cuja característica é que o vinho é fermentado em ânforas de barro, em vez de ser nas habituais pipas de madeira. A primeira vantagem deste circuito é que, pela sua rota, permite que os passageiros de Setúbal, e enfim, nós temos muitos passageiros em Setúbal, dado que temos uma loja em Setúbal, entrem em Setúbal sem necessidade de se deslocar a Lisboa. No primeiro dia, vamos de Lisboa até Faro do Alentejo, Vila Ruiva, Alvito, Alcáçovas e Évora. Em Faro do Alentejo, visitaremos a Igreja de São Luís, do século XVII, com pinturas murais, e em Vila Ruiva, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, com 5 painéis de pinturas a fresco, e a Ermida de São Sebastião, com um fresco de 1810, representando a Santíssima Trindade. No Alvito, iremos visitar a Ermida de São Sebastião, com frescos de anjos músicos e os seus instrumentos. Em Alcáçovas faremos o almoço e depois visitaremos a fábrica de chocalhos
e a Igreja Matriz de São Salvador, que para além do interesse relacionado com os seus frescos, tem também a particularidade de ter 4 leões de madeira da Índia oferecidos por Vasco da Gama ao Senhor de Alcáçovas. E terminamos o nosso dia em Évora. No dia seguinte, no segundo dia, faremos Monsaraz, Portel, Vidigueira, Vila de Frades, São Cucufate e regresso a Lisboa. Em Monsaraz faremos a visita a pé pelas ruas medievais da Vila Amuralhada, com vista sobre o Alqueva. Em Portel, visitaremos a ermida de São Brás, do século XVI, que hoje pertence ao cemitério local, mas vale a pena visitar por causa dos murais. Na Vidigueira visitaremos a ermida de Santa Clara, também do século XVI, mas esta um pouco mais degradada, infelizmente, mas que vale a pena visitar pelos murais de Santa Clara que lá tem. É pena que esteja degradada, mas enfim. Vila de Frades. Em Vila de Frades iremos visitar as ruínas de São Cucufate. E como talvez nem todos conheçam bem a história relacionada com o vinho da talha, deixo-vos aqui umas pequenas imagens sobre como é que se faz o vinho de talha. Hum? Como se pode ver, todo este sistema de vinho de talha é ainda bem manual e bem antigo. Portanto, durante este fim de semana de alentejano, a nossa estadia será no Évora Hotel,
que é aquele que vem agora no vosso ecrã e que, como todos os alojamentos de todos os nossos programas em Portugal, é um hotel com selo Clean and Safe. E vamos até à descoberta do Algarve desconhecido. Normalmente o Algarve não é tão explorado em termos culturais e monumentais quanto merece e, portanto, resolvemos fazer este circuito dando ao Algarve toda a importância que ele merece. Também no caso deste circuito haverá a possibilidade aos passageiros de Setúbal de entrarem e saírem em Setúbal, já que passaremos por Setúbal no caso de haver passageiros da cidade do Sado. Neste circuito de 4 dias, iremos visitar o Algarve mais desconhecido, como eu dizia há pouco, aquele Algarve que a maioria das pessoas não conhece. Este é um caso muito específico daquela situação que falávamos a semana passada. Quantas vezes dizemos que conhecemos o Algarve, mas na realidade só conhecemos as praias. Neste circuito ficaremos a conhecer o que de mais interessante existe nesta região, o Reino dos Algarves, que foi o último território a ser conquistado aos mouros e a fazer parte de Portugal. Os cerca de 5 séculos de influência moura ainda marcam muito esta região, conforme vamos ver nas visitas que faremos. No primeiro dia iremos de Lisboa até Setúbal, Mértola, Alcotim e Montegordo. Em Mértola fazemos a visita desta que é considerada a capital islâmica de Portugal pelo elevado número de monumentos desta época. Visitaremos o castelo e a antiga mesquita, hoje Igreja Matriz. Em Alcotim, nesta que é a porta de entrada do Algarve, visitaremos o castelo e fazemos um passeio de barco pelo Guadiana. No segundo dia, iremos de Montegordo até Tavira, Milreu e Faro. Tavira é conhecida pelos seus petiscos à beira do Gilão. Acho que todos nós somos unânimes quando se fala nos petiscos à beira do Gilão, que é um bom mote para Tavira. Mas também é conhecida pelas quase 40 igrejas que tem e também por ser uma das cidades mais antigas do Algarve, já que foi fundada pelos fenícios no século VIII a.C. O Museu de Tavira conta com um grande espólio islâmico, fazendo jus à história da cidade. Daí iremos até à Vila Romana de Milreu, que é uma importante vila romana com uma ocupação constante desde o século I até ao século XI e onde se pode claramente visitar as áreas senhoriais, as áreas termais, os lagares de vinho e azeite e outras instalações agrícolas, e que está relativamente bem preservada. Faro é a capital desconhecida, e digo desconhecida porque, apesar de muitos portugueses conhecerem o Algarve, poucos conhecem Faro bem. E na realidade Faro é uma cidade que tem muito para nos mostrar. O Arco da Vila, que dá acesso à zona velha da cidade, a Porta Árabe do século XI, a Catedral do século XIII ou a Igreja de São Francisco, que tem uma talha dourada e uma azulejaria belíssimas. O alojamento nesta noite será em Faro, o que permite viver um bocadinho da noite da cidade. No terceiro dia, iremos de Faro até Lolé, Silves, Alcalar e Lagos. Lolé é uma agradável surpresa, quer pelo seu colorido mercado, que se vê aí na foto, quer pela ermida de Nossa Senhora da Conceição, que também se vê na foto logo abaixo, uma pequena ermida que passa totalmente despercebida entre as casas, mas que tem uma valiosíssima importância histórica, pois já foi a porta de entrada da cidade e tem um espetacular acervo de azulejaria no seu interior, conforme se pode ver aí na imagem. Não se pode ver aí na imagem, mas também é curioso que logo à entrada da igreja, no solo, temos um pedaço de vidro que por baixo do pedaço de vidro vê-se ainda um resto da porta da cidade. Silves é geralmente conhecida pelo seu castelo, pelas suas festas ou até mesmo pela sua gastronomia, mas tem um excepcional museu de arqueologia inaugurado em 1990 e que, para além do seu ex-libris, que é o poço cisterna Almoada do século XII, que se vê aí na fotografia, exibe diversas peças que remontam à pré-história. No caminho de Silves para Lagos, encontramos o monumento megalítico de Alcalar, onde residiu uma importante comunidade há 5.000 anos atrás, e que se vê também aí na imagem. O quarto dia é o dia de regresso a Setúbal e Lisboa, mas antes ainda passaremos por Sagres e Algesur.
não se poderia fazer uma visita ao Algarve sem incluir Sagres, como é natural. O dia começa com a visita de Lagos, para a visita do seu Castelo dos Governadores do século XVII e a Igreja de Santo António, que é atualmente integrada no Museu Municipal Dr. José Formosinho, com uma magnífica talha dourada do século XVIII. Depois vamos até Sagres, que dispensa apresentações. Para além da sua grande importância para as investidas dos navegadores portugueses, aqui encontramos o ponto mais ocidental da Europa continental e ficaremos a conhecer a história relacionada com a construção da fortaleza, erguida no século XV por ordem de Dom Afonso V. Para além da fortaleza, visitaremos também a Capela de Nossa Senhora da Graça, edificada no local onde existia, no século XV, a Igreja de Santa Maria, mandada construir pelo infante Dom Henrique. No percurso de regresso a casa, ao longo da costa vicentina, faremos ainda uma paragem em Algesur para admirar a bela paisagem do seu castelo do século X, de onde se avista a várzea de Algesur, a Serra de Monchique e a Ribeira de Algesur, que vai serpenteando até ao mar. Neste percurso à descoberta do Algarve desconhecido, faremos as 3 noites, uma noite em cada hotel, para não perder muito tempo para a frente e para trás, e portanto a primeira noite será no Prime Energize de Monte Gordo, a segunda noite será no Hotel de Faro e a quarta noite será no Hotel Tivoli Lagos, todos eles com o selo Clean and Safe. E vamos até às barragens e passadiços do Alto Zézer. No fim de semana de 1 e 2 de maio viajaremos até à zona do Alto Zézer, uma zona também encantadora, mas infelizmente pouco divulgada e pouco promovida, ou pelo menos, na minha opinião, não tanto como merecia. No primeiro dia faremos Lisboa, Casal de São Simão, Fragas de São Simão, Pedrógão Grande, Barragem do Cabril, Oleiros. O Casal de São Simão é uma aldeia muito interessante que parou no tempo, mas contudo muito bem recuperada. Mas o mais interessante, para além da aldeia propriamente dita, são as fragas que encontramos rente à aldeia e todo o passadiço que nos leva das fragas até à aldeia. Este percurso requer facilidade de locomoção por parte dos passageiros, ou seja, não é um percurso recomendável, aliás, todo o fim de semana, neste caso, não é recomendável para quem tenha dificuldades de locomoção, mas é um passeio realmente retemperador que nos leva a mergulhar na natureza da região. E na gastronomia também, já que iremos almoçar bem no centro da aldeia de Casal de São Simão, com uma magnífica vista envolvente. De tarde seguiremos até Pedrógão Grande e à Barragem do Cabril, sempre com uma magnífica paisagem natural. E o alojamento será em Oleiros. No segundo dia faremos Oleiros, Barragem de Santa Luzia, Aldeia de Xisto de Janeiro de Baixo, Orvalho, Fraga de Água d'Alta, Penedo Fogado, Lisboa. Saindo de Oleiros, para Janeiro de Baixo, passamos pela Barragem de Santa Luzia, cuja paisagem nos dá uma tranquilidade para todo o dia e energias para passear pelas ruelas da Aldeia de Xisto de Janeiro de Baixo, que será a nossa próxima paragem. Daqui seguiremos até ao Mirador do Cabeço do Mosqueiro, cuja panorâmica é de 360 graus à nossa volta, tal como podem ver na foto. Na foto não se consegue ver os 360 graus à nossa volta, mas dá para ter uma ideia de que, de facto, é uma paisagem magnífica. Depois de um breve passeio pelos passadiços do Orvalho, chegaremos à cascata da Fraga de Água d'Alta, atualmente arranjada com todo o gosto e onde nem faltam pequeninas esculturas de animais locais à nossa espera. Está muito bem arranjada e vale a pena mesmo a visita. Depois de tanta caminhada, merecemos um almoço bem típico e característico da região, que será cabrito estunado. É uma forma de fazer o cabrito muito típica desta zona. Para além de nos deliciarmos com esta iguaria local, ficaremos a saber tudo o que a sua história, tudo aquilo que tem a ver com a história desta forma de confecção e exatamente como é que se faz. De tarde e durante o regresso a Lisboa, ainda faremos uma última paragem nos passadiços do Penedo Furado, que é próximo de Vila de Rei, onde faremos um pequenino passeio a pé de 550 metros, uma coisa simples. Esta é uma viagem especialmente dedicada a quem gosta de natureza e paisagens de cortar a respiração. O alojamento será no Hotel Santa Margarida, em Oleiros, o hotel de 4 estrelas e também selo Clean and Safe. E vamos até Aveiro e Val do Voga.
Nesta viagem o tema central é Aveiro, mas na realidade visitaremos muito mais. Toda a zona envolvente relacionada com a arte cháfica, com as salinas e incluindo ainda uma pequena incursão pelo Val do Voga. Aqui podemos ver as imagens e os pontos principais de Aveiro: a Ria, os seus barcos típicos, um dos edifícios Arte Nova da cidade, as barricas de ovos moles, que não podia deixar de ser, e uma das salas do Museu da Cidade, em cima e embaixo o belíssimo túmulo de Santa Joana Princesa que veremos exatamente durante a visita ao Museu de Aveiro. No primeiro dia faremos Lisboa, Mortosa, Estarreja, Ilha, Vagos, Aveiro. Na Mortosa visitaremos uma fábrica de conservas, algo que entra na alimentação de todos nós, mas que se calhar nunca visitámos uma fábrica e nunca vimos na primeira pessoa como é que é feito. Em Estarreja iremos admirar alguns dos seus painéis de arte urbana, muito em voga nos últimos anos nesta cidade, tal como o painel do Pordal II, que retrata o guarda-rios que vemos na foto do canto superior esquerdo. Em Ilha, iremos visitar o seu Museu Marítimo, que é um tributo a todos os pescadores da região, essenciais à história da própria região. Naturalmente que não poderíamos deixar Ilha sem visitar o Museu da Vista Alegre, entidade que teve e continua a ter uma importância imensa no desenvolvimento da região. Para além de podermos admirar belíssimos exemplares de porcelanas dos séculos XIX e XX, ficamos a conhecer a evolução desta arte e a sua história. Antes de chegar ao hotel em Aveiro, passaremos ainda por Vagos, para visitar o Santuário de Nossa Senhora de Vagos, fundado por Dom Sancho I no século XIII. A manhã do segundo dia será totalmente dedicada à cidade de Aveiro e aos seus mais importantes locais, já vistos no slide anterior, e durante a tarde fazemos um passeio pelo Val do Voga, com uma paragem em Patera de Fermentelos, onde existe agora um passadiço que nos convida a passear ao longo do lago. No terceiro dia, de regresso a Lisboa, faremos Aveiro, Barra, Costa Nova, Tocha, Serra da Boa Viagem, Cabo Mondego, Figueira da Foz, Lavos, Lisboa. Naturalmente que depois de uma estadia em Aveiro faz todo o sentido regressar a Lisboa ao longo da Ria de Aveiro, pela Costa Nova até à Praia de Mira, para poder admirar as características e coloridas construções desta área. E viajando ao longo da costa, também fazia todo o sentido aproveitar para descer até ao mirador do Cabo Mondego e até à Figueira da Foz, e aí visitar um dos monumentos mais antigos da cidade, o Forte de Santa Catarina. Antes de regressar a Lisboa, uma última paragem será para visitar o Núcleo Museológico do Sal de Lavos, que nos dá a conhecer algumas curiosidades sobre esta atividade relacionada com as salinas. E o alojamento será no Hotel As Américas, 4 estrelas, em Aveiro, também com o selo Clean and Safe. E vamos até às aldeias históricas de Portugal e à Apanha da Cereja. Isto é 2 em 1, duas coisas muito boas num só circuito. A região do Fundão é indissociável das suas cerejas e das suas aldeias históricas envolventes. Neste programa juntamos estes dois atrativos, pois apesar da temática central ser a visita às aldeias históricas, aproveitamos para fazer este circuito nesta época e assim os passageiros podem usufruir desse prazer que é a apanha da cereja in loco, provando-as no próprio local da apanha. No primeiro dia faremos Lisboa, Alpedrinha, Caria, Castelo Novo, Belmonte. Começamos logo em Alpedrinha com uma atividade relacionada com a apanha da cereja e com a prova de diversos produtos relacionados com a cereja. Após o almoço na quinta, visitaremos a aldeia histórica de Castelo Novo, com edifícios dos séculos XVI, XVII e XVIII, e seguiremos depois para Caria para a visita do Museu do Território e do Centro Histórico da Vila. Já em Belmonte visitaremos a Torre Centro-Celas, um dos monumentos romanos mais desconhecidos e enigmáticos de Portugal. A manhã do segundo dia será totalmente dedicada à visita de Belmonte, que tanto tem para nos apresentar a antiga judiaria, sinagoga, o castelo e a aldeia propriamente dita com a sua história judaica. A tarde será dedicada à aldeia histórica de Sortelha, onde faremos um lanche rústico antes de regressar a Lisboa. O alojamento será no Hotel Belmonte Sinai, em Belmonte, também um hotel de 4 estrelas e também com o selo Clean and Safe. E, viajando para o sul, vamos até Beja e terras raianas do Parque Natural do Val Guadiana. Também no caso deste programa é viável a entrada em Setúbal para os passageiros que assim pretendam.
Este circuito será dedicado à zona alentejana menos conhecida e mais remota, Beja e a zona a sul de Beja, já próximo da fronteira com Espanha. Nesta zona encontramos o Parque Natural do Val de Guadiana, uma zona muito bonita e muito interessante, mas vulgarmente pouco conhecida e pouco abrangida pelos roteiros turísticos ou pelas visitas. No primeiro dia faremos Lisboa, Setúbal, Castro Verde, Beja. A paragem em Castro Verde é essencial, não só para visitar a Basílica Real com belíssimos murais de azulejo, mas sobretudo para visitar o Museu da Lucerna, que aparece aí uma lucerna, que é a segunda fotografia da parte de cima. Este museu foi inaugurado em 2004 e reúne uma vasta coleção de lucernas do século I ao século III. Será muito interessante ficar a conhecer todas as histórias e crenças relacionadas com as lucernas, que podemos à primeira vista pensar que servem apenas para dar luz, mas não. Ficaremos a saber nesta visita que tem muito mais histórias e muito mais crenças e muito mais funções para além da simples função de dar luz. Uma curiosidade: Castro Verde está localizada no coração do chamado Campo Branco, nas planícies do Alentejo junto à Serra do Caldeirão, que recentemente foi classificada pela Unesco como Reserva da Biosfera. De Castro Verde iremos até às Minas de São Domingos, já bem junto à fronteira com Espanha. Aí faremos um passeio junto às ruínas das antigas minas e junto à Lagoa Negra, permitindo ficarmos a conhecer diversos detalhes e histórias relacionados com a exploração destas minas de cobre e enxofre, que para além da exploração que tiveram no século XIX, já tinham sido exploradas em épocas romana e pré-romana. Portanto, estas minas têm muitas histórias em roda das ruínas. De seguida, iremos até ao Pulo do Lobo, que são belas cascatas formadas pela passagem do rio Guadiana, numa zona particularmente estreita e rochosa. A descida até ao Pulo do Lobo requer alguma facilidade de locomoção. A última visita do dia, antes de chegar ao hotel, será às Caves de Santa Vitória para conhecer um pouco sobre o vinho e os azeites alentejanos. O segundo dia será totalmente dedicado à cidade de Beja e às ruínas da Vila Romana de Pisões, localizada bem junto à cidade e descoberta em 1967 durante uns trabalhos agrícolas. Beja é uma agradável surpresa para quem aprecia arte e tranquilidade. Apesar da cidade de Beja ter cerca de 35.000 habitantes, a verdade é que se respira calma e tranquilidade nas suas ruas, especialmente decoradas a branco, como forma de combater o calor abrasador que se vive na cidade durante o verão. Mas para além da tranquilidade das suas ruas, Beja oferece-nos lugares inesquecíveis, como é o caso da paisagem alentejana vista do cimo do seu castelo e o impressionante Museu Regional de Beja, também conhecido como Museu Rainha Dona Leonor, que vemos nas imagens inferiores, nessas duas imagens inferiores. É, sem dúvida, uma bela surpresa este museu. E durante este fim de semana, o alojamento será no Hotel Vila Galé Clube de Campo, que é próximo de Beja, mas no meio de uma zona rural, muito, muito agradável também, com o selo Clean and Safe. E o último circuito será o Alentejo, o último circuito desta ronda, desta apresentação. Será o Alentejo de 28 a 30 de maio. Este último circuito da apresentação de hoje será, como digo, de 28 a 30 de maio, na zona norte do Alentejo. E se o circuito anterior se baseava no Baixo Alentejo, este, pelo contrário, centra-se no Alto Alentejo, entre a barragem do Alqueva e a aldeia de Marvão. Para além do património monumental, este circuito leva-nos a conhecer o património cultural e popular da região. No primeiro dia, faremos Lisboa, Arraiolos, Évora, para conhecer um pouco mais sobre a arte dos bordados de arraiolos. À chegada a Évora, faremos a visita detalhada da cidade, o normal. Praça do Geraldo, Catedral, Templo Romano, Igreja de São Francisco, Capela dos Ossos. E uma curiosidade, eu disse Templo Romano, não disse Templo Viana, porque é conhecido como Templo de Diana, mas de forma errada, já que este templo do século I não foi construído em honra da deusa Diana, mas sim em honra do imperador Augusto, venerado como um deus.
Eu acho que já ficou na memória de todos e há de para sempre ser chamado Templo de Diana, apesar de na realidade não ser dedicado a Diana. O segundo dia será dedicado a São Pedro do Corval, barragem do Alqueva, Monsaraz, Herdade do Esporão. Em São Pedro do Corval ficaremos a conhecer mais sobre a sua olaria típica e visitaremos a Rocha dos Namorados, um menhir com mais de 2 metros de altura, assim conhecido pelas suas lendas relacionadas com um casal de namorados que aí se costumava encontrar e o hábito de lhe enviar pedras para saber quanto tempo falta para uma pessoa se casar. De seguida, faremos um passeio de barco pela barragem do Alqueva, o maior lago artificial da Europa, e de tarde faremos um passeio a pé pela Vila Medieval de Monsaraz, que tem uma vista fantástica sobre o lago. E visitaremos a Herdade do Esporão com visita guiada às adegas e caves e uma prova de vinhos. No terceiro dia, faremos Évora-Monte, Alter do Chão, Marvão, Lisboa. Évora-Monte é especialmente conhecido pelo seu castelo, onde decorreu em 1834 o encontro de generais que pôs fim à sangrenta guerra civil que se viveu em Portugal entre absolutistas e liberais. De seguida, visitaremos a Codelaria de Alter do Chão, um reino de pura dedicação ao cavalo lusitano. Foi aqui que se fundou a Codelaria Real em 1748 com o objetivo de criar cavalos de puro sangue lusitano para a Picaria Real de Dom João V. Durante a tarde, e antes de regressarmos a Lisboa, é tempo de visitar Marvão, a bela vila medieval que nos dá sempre vontade de voltar e voltar de novo e que é um símbolo de resistência, não tivesse sido ela considerada a praça forte mais inconquistável de todo no reino, com o título de Muito Nobre e Sempre Leal. Foi um título que lhe foi dado pela rainha Dona Maria II. E andei para trás, peço desculpa. Este circuito de 28 a 30 de maio ao Alentejo terá o alojamento no Évora Hotel, também 4 estrelas e também com o selo Clean and Safe. Aqui encontramos algumas fotos dos diversos restaurantes que utilizamos durante os nossos circuitos. Selecionamos apenas algumas fotos para dar como exemplo dos tipos de restaurantes que utilizamos. Por vezes são restaurantes mais típicos e característicos dos locais, outras vezes restaurantes de estilo, outras ainda restaurantes com paisagens espetaculares. Portanto, dependendo do local e da oferta existente em cada região, assim escolhemos as melhores alternativas, sempre para que a viagem tenha também um elevado valor gastronómico, porque todos nós sabemos que, enfim, com uma bela refeição o dia parece muito mais encantador. Como na semana passada tivemos diversas perguntas sobre os valores dos circuitos e é importante darmos uma ideia dos valores envolvidos, aqui fica uma breve listagem dos diversos circuitos em Portugal, em março, abril e maio, com valores que vão desde 288 para um fim de semana a 1272 para o circuito dos 9 dias, que é a Rota Nacional 2, conforme o itinerário e a duração, assim são os valores, mas como se pode ver, a grande maioria das nossas sugestões tem preços nas casas dos 200, 300 euros. Entretanto, fechamos o dia de hoje tal como fechamos a semana passada. Apesar de vos apresentarmos todas estas sugestões para vos ajudarmos a planear viagens futuras e para melhorar estes tempos de isolamento, não deixamos de recomendar que para já fiquemos todos em casa e em segurança. E tal como diz o nosso turismo do centro, haverá tempo. Deixo-vos aqui esta mensagem de haverá tempo. São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. Acreditar que podemos, que venceremos. Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras. Haverá tempo para recomeçar, para viajar, para correr, para voar. Voltar a sentir e vibrar ao sabor do vento, do sol, da chuva. Haverá tempo para navegar e para voltarmos a estar juntos. Até lá, ficaremos em casa e como um todo, um só, venceremos.